Vamos falar agora sobre o uso dos algarismos. Na página anterior já estava o zero, que é zero mesmo, e zero em inglês. E aqui os outros números, né? Uno, ou então uma, dois, duas, normal. E o uso de uma e duas, aqui ele até explica nessa nota, que a gente usa quando a próxima palavra for feminina. Por exemplo, uma milha. Então a gente coloca uma milha ou 2 milhas. E quando a gente vai falar uma frequência, a gente fala uno. Uno, que é o número 1, é uno. Então, por exemplo, chame a torre em 118 decimal ponto 1. Né? Você deve falar, chame a torre em 118 decimal 1. Então, eu escuto falar muito. 18-1 ou 18-1. Quer dizer, essas são formas abreviadas, né, e não são o que segue aqui, o que não seguem a explicação formal da MCA. Então se diz sempre inteiro, né? Uno, uno, 8, decimal, uno. Então vamos lá, em inglês, 1, 2, então 1, 1, 8, decimal 1. É uma frequência de torre. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, meia. Aqui o 6 é bem diferente. Então você sempre fala meia, né? 6. E aqui ele tem uma nota também, ó, que uma distância na aviação, né? Em milhas náuticas, a distância de 6 milhas náuticas deve ser pronunciada meia dúzia de milhas. Né? Então, meia dúzia de milhas, porque é metade de uma dúzia, para não se confundir com meia milha, que seria 0,5. Então, a fraseologia ela sempre tem essas nuances, porque tem que se evitar usar palavras que possam gerar um duplo sentido, ou uma ambiguidade, ou uma dúvida. 7, 7, 8, 8, 9. Aqui tem um pouco mais que é esse niner, que isso aqui vem do uso do uso em inglês mesmo, que as pessoas nativas de inglês, elas muitas vezes elas colocam esse R aqui no final antes de falar uma outra palavra que comece com uma consoante. Então vamos dizer, se tu queiras dizer o número 98, a gente poderia dizer 9, 8, né? Mas né, os nativos de língua inglesa, eles costumam botar bastante esse R aqui, até em outros usos na língua coloquial, na língua falada, para fazer essa distinção aqui entre na frente de uma vogal. Então seria niner, 8. Niner, é mais ou menos assim que se fala. Decimal a gente já conversou, que é o uso da vírgula. Nos Estados Unidos, para quem voa aí ou que escuta as rádios lá na internet, nas frequências, eles falam bastante point. Se eu não estou enganado, pois eu vou procurar, nos Estados Unidos eles é até previsto usar o point. Então 118.1 ou 21.9, que é uma frequência bem comum para o solo. Né? Aí aqui 100, 100, 1000, que é 1000, né? E a gente usa bastante, a gente fala bastante uma centena e também fala 1000, né? Desça para 1000 pés, ou desça para 6.000 pés. Então tá aí, esses aqui são os números, e aqui a gente já falou sobre os decimais, ó, 1 no 9 decimal 75, 1 no 9 decimal 75, 1 00 decimal 3. E essa aí é a nossa introdução aos números. Aí aqui, só para a gente terminar, bacana aqui com 5 minutos de vídeo, o uso das horas. Normalmente, quando se transmitem as horas, somente serão indicados os minutos,
né, aos 2:0 da próxima. O que quer dizer isso? A gente fala muito, por exemplo, às 9h20, né, no horário local. 9h20 a gente falaria aos 2:0 da hora, das 9. Né? Ou então, aos 2:0 da próxima seria aos 20 minutos da próxima hora. E aqui é a mesma coisa, 4:03. 4:03 é a mesma coisa. E é isso aí, beleza? A gente já se fala no próximo vídeo. Valeu!